Em nossa jornada cotidiana, quase esquecemos que a simples existência já é por si só uma forma de conquista. Há algo profundamente corajoso em reconhecer e celebrar as pequenas vitórias que muitas vezes passam despercebidas porque foram naturalizadas. Não há trilha sonora, nem holofotes, apenas o gentil reconhecimento do próprio valor. Brindar o seu especial é só reconhecer o óbvio. E que bom! Nem toda história precisa de drama para ser memorável, porque tem vitórias que não gritam. Talvez não precisemos de aplausos para sermos gigantes, mas definitivamente merecemos eles. Por isso, Brutal Fruit decidiu celebrar conosco para te lembrar de reconhecer e celebrar suas conquistas. Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli e no episódio de hoje, criado em parceria com Brutal Fruit, recebo uma mulher que nunca se desculpou por ocupar o espaço que ocupa e inspira tantas outras a fazerem o mesmo. Elisama Santos, psicanalista, escritora best-seller, voz essencial nos diálogos contemporâneos sobre coragem, limites e merecimento. Aprecie com moderação. Bom dia, óbvias, e digam bom dia, Elisama! Que delícia! Sempre bom estar com você. Sempre maravilhoso. Bem-vinda de volta. Você sabe que toda vez que eu pergunto qual convidada tem que vir, as pessoas querem mais e mais Elisama no programa. Ai, que incrível, adoro. Você chegou aqui no estúdio e eu falei que está muito bonita, né? A gente já se conhece há um tempo, assim, pra mim parece estar cada vez mais bonita. Você disse que é porque você está feliz. O que tá te fazendo feliz hoje? Eu tô me vendo em tudo que eu faço, sabe? E eu acho que quanto mais eu me vejo no que eu faço, mais eu gosto de mim. Sim. Por muito tempo, eu estive no meu trabalho fazendo coisas pra me encaixar, pra conquistar espaço. A gente sabe que a gente não consegue fazer o que a gente quer, simplesmente. E aí, agora que o tempo tá passando, eu tô mais segura. Eu tô com menos desejo de pertencer a grupos que eu não preciso pertencer. Acho que eu tô buscando menos a validação do outro no trabalho. E isso tem me feito um bem, sabe? Um bem de botar um cabelo loiro comprido, de me vestir toda de vermelho, sabe? Tá sendo um bem de… Tô mais livre. Acho que quando a gente busca menos essa validação, a gente fica mais livre. Eu tô mais livre. Qual a sua parte favorita sobre você agora? Nossa, a minha parte favorita sobre mim agora… Eu tenho curtido me arrumar. Olha que legal! Eu tenho curtido brincar com a roupa, com a aparência. Eu tenho curtido me ver, inclusive no que eu visto, Sim. sabe? Isso já foi uma dor pra você? Muito, muito. Já foi uma dor de diversas formas. Foi uma dor porque eu sempre fui uma mulher acima do peso, padrão. Então a roupa, ela não cabia. Foi uma dor porque eu, por muitos anos eu me mexi com roupa de doação. Eu venho de uma família com condições financeiras bem difíceis, então muita roupa de doação, roupa que a minha mãe fazia. Nunca tinha tido a oportunidade de entrar numa loja, olhar uma roupa e falar, nossa, gostei dessa. Quando eu tive essa oportunidade, foi uma fase que eu tava bem maior no corpo e não cabia. E agora é uma fase que eu consigo olhar a roupa e falar, ai, gostei, vou vestir. E isso é muito legal, sabe? Poder brincar com a roupa, poder olhar pra roupa e falar, isso tá me traduzindo? Tá criativa como eu sou? Tá forte como eu sou? É muito legal brincar com essa semiótica e o que você tá querendo dizer, mesmo quando você tá em silêncio. A roupa é um pouco isso, né? Muito. Há um tempo eu vi um post falando sobre a Michelle Obama. Que a Michelle, ela tá sempre usando roupas com cores mais fortes, roupas mais… com personalidade, roupas com volume. E é um jeito de falar, eu estou aqui. Não tô te pedindo licença pra estar aqui. Eu não preciso da sua permissão pra estar aqui, sabe? E eu acho que onde eu comecei a minha carreira, nesse lugar mais intelectual, entre psicanalistas, escritores, a gente tem uma galera do marrom, do bege, do cinza, do preto. E eu quis ser aceita por esses grupos. Mas eu não sou dessa galera. Não dessa galera do cinza e do preto. Então eu vou chegar na mesa sendo a única colorida assim. Vou chegar com meu cabelão sim. E agora eu tô em paz com isso. Antes eu via como, ai meu Deus do céu, e se? E se eu não me encaixar? E se eu me destacar demais ali? Agora isso não é um problema, eu vou chegar em silêncio, eu já tô mostrando, eu não tô te pedindo permissão pra estar aqui. Você sabe que quando a gente tava discutindo
quem que seria convidada desse episódio, e aí surgiu seu nome. Falei, Elisama, ela é perfeita. Porque, e olha que engraçado como vai assim, em uma orquestrada harmonia com o que você tá falando agora. Porque eu falei, a Elisama, ela é unapologetic, que é um termo em inglês que é você não pede desculpa por ser quem você é. E para mim, isso é de um valor e de uma admiração e de algo que eu tô começando a engatinhar. Você acha que quando você, primeiro, se você se reconhece nas minhas palavras, segundo, se você consegue entender como que você construiu esse lar mais confortável em si? Me reconheço muito. Eu construí esse lugar depois de desistir de me encaixar. Eu acho que eu tentei muito lá. Eu tentei muito me encaixar. Eu tentei muito fazer da forma que as pessoas esperavam de mim. Eu tentei muito seguir os passos que as pessoas esperavam que eu seguisse. Sim. Mas isso foi só me trazendo angústia. E a sensação é que cada vez que eu fazia certo, eu tinha que fazer mais certo para continuar. Como se não existisse um ponto de chegada, sabe? Eu fiz certinho agora, então continua fazendo certinho pra você permanecer aqui. Continua fazendo certinho pra você permanecer aqui. Nunca era suficiente. É como se você estivesse sempre colocando uma máscara a mais. Tendo que polir essa máscara o dia inteiro, porque tendo que me agarrar a ela mais forte pra ela não cair. E se dá certo com a máscara, você sente que quem venceu? Você ou uma versão Pois sua que não é, existe? a mascarada. Foi ela que venceu. É ela que tá recebendo os elogios. É ela que tá recebendo os créditos. E sabe o que acontece? Quando eu assistia coisas que eu participei e que eu não me via, ou lia coisas que eu escrevi, que eu não me via, ou olhava a minha roupa e pensava, nossa, queria tão mais que isso. Por mais que as pessoas tivessem gostado, tinha um lugar de falar, mas podia ser melhor. E eu acho que as pessoas podiam gostar mais, se tivesse mais de mim ali. Sim. Com o tempo eu fui entendendo que eu nunca vou ser perfeita para alguns grupos. Nunca. A gente não tava mais falando só de aparência, né? Não tá. Eu nunca vou ser perfeita para alguns grupos. Você sempre ser demais. Falar demais, gesticular demais, sabe? Eu nunca vou ser a menina boazinha. Eu não nasci pra ser a menina boazinha. Eu sou a rebelde, bocuda, desde muito pequena. E aí, adulta, eu vou querer ser a menina boazinha que eu não consegui quando eu era criança. E aí eu abracei a rebeldia. Eu não vou te pedir licença por estar sentada aqui. Eu não vou pedir licença por chegar em nenhum lugar. Não vou pedir permissão, sobretudo porque as pessoas que querem que eu peça permissão não são pessoas que eu quero realmente ser igual. Que você não precisa da permissão delas. Não, eu olho pra muita gente hoje e penso, mas ai, nem te acho tão legal assim, sabe? Como é libertador! Nossa, é demais. Nossa, eu acho que… E é engraçado que você falou isso do boazinha e de… né, o não pedir desculpas e do pertencer. E eu acho que existe um imaginário de que pessoas low profile são mais interessantes, pessoas contemplativas são mais inteligentes, mas às vezes elas são simplesmente desinteressantes. Só isso. Simplesmente elas não têm o que dizer. É isso que eu falo agora, tão caladinho porque eu tenho o que dizer. É só isso mesmo, tá Só tudo cuidado certo. nessa cilada, porque é uma sociedade que ama mulheres caladas, né? Ama, ela adora mulheres caladas. Ela adora a mulher que não quer aparecer. A mulher que fala, ups, tropecei no sucesso, eu nem queria. Ai, obrigada pelo sucesso que você me deu de presente. E não, eu vou falar, não, tô aqui porque eu conquistei sim. Eu sou muito boa no que eu faço, Marcela. Eu Abraçar… concordo. Obrigada. Tô aqui só pra reforçar o que você já sabe, mas eu concordo muito. E abraçar essa certeza é maravilhoso, sabe? Quando eu comecei, eu sou palestrante e em vários eventos eu vou e assisto as palestras anteriores. E antes, eu tinha muitas inseguranças. Cara, mas ter tanto homem branco que sobe num palco e que tem 1/5 da minha capacidade e que se acha maravilhoso, que eu comecei a pensar, sério?
Se ele tá aí, se sentindo incrível, apresentando isso, eu vou ficar aqui me sentindo mal, achando que eu tô pouco, fazendo tudo o que eu faço. Porque uma mulher como eu, pra chegar onde eu cheguei, eu não chego de graça. Não é sorte. Não é sorte. E eu vou abraçar isso de que não é sorte, é competência. E, infelizmente, nem todas com muita competência chegam. Uhum. Porque o jogo não é fácil pra ninguém. Mas eu não vou caber no lugar da mulher que tem que falar que ela não conquistou o que ela desejou, que ela não pode desejar, que ela não pode chegar e falar, eu quero chegar naquele lugar ali. Ai, que ambiciosa. Sou. Pois é, sou ambiciosa. Por que é sua, Elisama? Porque é contra tudo que a nossa socialização nos faz acreditar que a gente deve ser. Né? A socialização feminina é uma socialização que te diz que você precisa ser aceita desde que você é muito pequenininha. Então é fácil a gente encontrar uma menina chorando e um adulto passar perto dela e falar, não chora, tão bonita chorando, fica feia chorando. Qual é a mensagem que a gente recebe quando a gente Nossa, ouve Elisama, eu já isso? ouvi isso. Você desbloqueou um negócio em Pois mim. é. Com certeza, já viu algumas vezes. O Nossa! que a gente aprende com isso? O que o outro vai pensar de mim é muito mais importante do que o que eu sinto. Sim. O que eu tô aparentando pro outro é muito mais importante do que eu sinto. E a gente recebe essas mensagens o tempo inteiro. E como que você vai incomodar? Porque vamos pensar numa máquina. Uhum. Tá tudo funcionando de um jeito. Se uma das pecinhas resolve girar pro outro lado, meu amor, a máquina vai ter que se mexer. Porque se ela continua funcionando do jeito que ela funcionava antes, ela quebra. As outras peças vão ter que mudar de alguma forma. Se eu começar a girar do outro lado, eu vou te obrigar a mudar o jeito que você tá girando. Pelo menos perto de mim. E imagino que a sua máquina tenha girado de uma maneira muito diferente a partir do momento que você viu que aqueles grupos que você queria agradar, nem eles te agradam. Eles me agradam, pois é. O que isso mudou nos seus textos, nas suas pesquisas? Eu estou em paz com quem eu falo, sabe? Sim. Eu saí do lugar de querer agradar a nata intelectual, digamos assim, e eu entendi que eu quero falar com gente. Que nem eu, que nem você. Eu não quero falar com o teu título. Eu não quero falar com as faculdades que você fez. Eu não quero falar com os cursos que você fez. Eu quero falar com você. Se você não consegue se despir dos cursos que você fez pra falar comigo, ok, tudo bem, tá tudo certo. Você procura alguém que tem a capa dos teus cursos pra conversar com você. Eu não tô mais disposta. E olha que eu sou nerd. Eu amo estudar. Esse ano eu comecei o ano falando, não vou fazer nenhuma pós-graduação, não vou fazer nenhuma pós-graduação. Porque se deixar, eu vou fazer uma atrás da outra. Eu amo estudar. Mas eu não utilizo nenhum dos meus conhecimentos pra me distanciar do outro. Pra mim não faz sentido. O que eu estudo é pra gente se aproximar mais. É pra gente se conectar mais. Sabe? Se não vai servir pra isso, eu não consigo ver propósito no meu estudo, no que eu tô escrevendo, falando. E eu tenho ficado cada vez mais em paz com isso. De ser esse o meu jeito de estar no mundo. Eu sou uma pessoa que quero me comunicar com outras pessoas. E eu amo fazer isso. Acabou. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Tá tudo certo, você não precisa gostar de mim. A Brené Brown, ela fala algo que eu adoro. Ela diz que você precisa eleger as opiniões que importam pra você. Uhum. Você precisa criar aquele grupinho que por diversos motivos a opinião vale. É uma opinião que você ouve e fala, poxa, eu vou parar pra pensar no que essa pessoa me disse. Eu falo disso em Aurora, no meu primeiro livro, e eu falo que é um conselho que tem que se usar com moderação. Para a vaidade também não atropelar um processo importante. Mas será que a gente deveria aceitar crítica de quem a gente não pediria conselho? Preste atenção nisso. Quantas vezes a gente tá aceitando crítica de quem você olha e fala, mas eu nem acredito no jeito que essa pessoa vive. Na opinião dessa pessoa, eu nem quero parecer com ela. Por que eu tô… Não faz sentido. Não faz sentido. E óbvio, existem momentos que vem uma crítica que você precisa parar e respirar e pensar, será que ressoa em mim de alguma forma? Tem alguma coisa que eu preciso crescer? Uhum. Que eu preciso aprender? Bem, ok, vou pegar esse pedacinho aqui. Não tem, amor. Pois é, segue seu caminho que eu sigo o meu. A gente não precisa andar junto. Não precisa. E eu adoro a ideia de concordar em discordar. Sim. Porque só vai nos destruir, só vai ser violento com a gente
caso a crítica do outro, a opinião do outro, a não aceitação do outro perante nosso trabalho ou quem somos, se a gente tomar ela como verdade absoluta. Sim. E é sempre uma questão de opinião. É sempre. Nós não conseguimos perceber a realidade como ela é. Essa ideia de que nós estamos compartilhando a realidade, ela é mentirosa. A gente captura pedacinhos da realidade. Você, eu, qualquer ser humano. Nós, como seres humanos, somos bem limitadinhos. Todos nós, muito limitadinhos. Então a gente captura pedacinhos da realidade. Os nossos olhos, eles focam como lentes em pedacinhos da realidade. Sim. Então assim, quando você tá grávida, um exemplo que eu sempre dou, você tá grávida, você começa a ver grávida em todas as esquinas. Parece que tem grávida brotando do chão. Quer dizer que começou a ter mais grávida no mundo? Não, é que antes eu não tinha atenção para as grávidas, porque meus olhos focavam em outras coisas. Agora eu vejo a grávida, já olho para ela. Quando você vai trocar de carro, você começa a ver o carro que você quer em todas as esquinas. Quer dizer que a tua atenção tá capturando esse carro. Ele já existia, ele já estava ali. Você agora olha para esse carro. Então nós já não compartilhamos a mesma realidade. Da realidade que a gente já não compartilha, a gente ainda conta histórias na nossa mente sobre a realidade. E aí é uma ilusão acreditar que a opinião do outro, o pedacinho da realidade que o outro tá vendo e as histórias que ele tá contando sobre a realidade são a realidade. É só o jeito que você tá vendo. O Leonardo Boff tem uma frase que diz que um ponto de vista é a vista de um ponto. Ok, a vista do ponto que você tá é essa. Posso visitar a tua vista pra entender como você tá vendo e ainda achar, nossa, gosto mais da minha. A minha é mais legal. Vou voltar pra lá. E a gente não precisa discutir por isso. Eu acho que isso talvez seja o centro de grande parte dos conflitos em relacionamentos, que é tentar fazer com que o outro enxergue com as suas lentes, sendo que não dá, Não vai acontecer. não vai acontecer. Você vai ter que respeitar como o outro se sente. Pra mim, isso vai fazendo um relacionamento ter mais paz. Sim, e a gente tem uma ilusão de que um relacionamento saudável é uma relação sem conflito. Uma relação sem conflito é uma relação que tem silenciamento. Uma relação saudável é uma relação que abarca o conflito. Ela dá conta da divergência. Ela dá conta do desencontro, porque nós vamos nos encontrar de novo. A gente tem uma envergadura que dá conta da gente se desencontrar. Isso é uma relação saudável. É a relação que eu posso falar, nossa, eu vejo isso de um jeito diferente. Eu penso isso de um jeito diferente. Eu quero uma coisa diferente. Porque nós somos seres diferentes. Obviamente nós temos desejos diferentes. E se eu não consigo entender que você, como um ser humano único, diferente de mim, tem outra forma de enxergar a realidade, a gente não vai se encontrar nunca. O que eu preciso saber é o que é negociável, o que é inegociável pra mim numa relação. Porque aí eu sei que diante do que você quer, de como você tá vendo as coisas, do que é que eu tô disposta a abrir mão, a ceder e do que é que eu não tô. Aqui é o ponto. Nossa, mas aí exige você conhecer tão bem a si mesmo. E é um lugar que a gente nunca vai chegar, né? Conhecer muito bem a gente mesma. Porque a gente muda toda hora. A gente muda o tempo inteiro. Então, conhecer, eu acho que é um lugar de… O Renato Nogueira chama de autointimidade. É um lugar de você ir criando intimidade com você. Sabe? Então, assim, o que é que me incomoda muito aqui, o que é que não me incomoda? Isso é muito bom que você tá falando, porque quando você falou sobre a ausência de conflito, pra mim, relação sem conflito é relação sem intimidade. E aí eu tô falando sobre não só relacionamentos afetivos amorosos, mas amizade. Você só briga ou discute com quem é seu amigo. Sim. Quem é conhecido, quem é de circunstância, né? Amizade de circunstância, você não vai brigar. Não vale a pena, você vai gastar energia com isso pra quê? Isso! E você também, eles também então se relacionam com uma camada superficial sua que talvez nem permita que você tenha incômodos. Mas a amizade também vai ter conflito. Toda relação vai ter conflito. A gente vai conseguir ter conflito sozinho, sozinha, no topo da montanha. A gente vai dar um jeitinho de ter conflito. É que vai com a gente, né? Porque o conflito é da natureza humana. Sim. E a gente criou essa ilusão de que é possível se relacionar sem conflito. Não é possível. Mas é interessante isso dos problemas virem com a gente. Tava conversando com uma amiga psicanalista e ela tava falando sobre um caso que essa mulher nasceu num lar em que ela foi bem negligenciada, porque o irmão dela tem questões, enfim, que os pais acabaram tendo que dar muita atenção e ela sempre se sentiu muito negligenciada. E hoje ela tenta morar com outras pessoas e ela tá sempre tentando datar as regras dela.
Porque o quê? Aqui eu vou mandar, aqui eu vou mandar. Só que às vezes não adianta, né? Você sai do lugar, mas o problema vai com você e talvez você só mude a questão. Mas não é que no outro lugar você vai encontrar paz. Não, a gente vai repetir até aprender, né? É. Enquanto eu não entendi, a vida vai desenhando. Ah, não aprendeu não, gata? Tá bom, vamos fazer de novo. Quem sabe você aprende. A minha avó tinha um ditado que faz mal feito, faz 2 vezes. Eu gosto desse ditado. Então a gente vai repetir, repetir. Chegou a hora que a vida ela vai fazendo desenhos cada vez maiores. Quantas relações a gente tem a sensação que viveu a mesma relação, só mudou o personagem? Você terminou pelo mesmo motivo, você brigou pelo mesmo motivo, você se irritou pelo mesmo motivo. Quem é o denominador comum nas relações que você tá incomodado? E aqui não é um lugar de, a culpada sou eu, me dá um chicote, pra eu me flagelar. Não é isso. É um lugar de entender, ok, numa relação 50% é meu. O que eu tô fazendo com o meu 50%? Sabe? Às vezes, o que eu preciso fazer diferente na próxima relação é falar coisas que eu não falei. É não assegurar em coisas que eu não me segurei, sabe? Eu tive um término numa relação profissional e ao final das contas eu olhei e falei, cara, eu podia ter falado mais os meus incômodos. Eu também. Isso era importante. Eu tive também um término profissional que eu cheguei atrasada, mas recente. Que eu falei, olha, eu acho que eu deveria ter te falado dessas coisas na época, mas eu tava com medo do que você ia me falar. Vamos falar sobre medo? Que é o companheiro mais próximo das mulheres, né? É o que a gente aprendeu a viver com medo. Mulher não arrisca. Nós não aprendemos a arriscar, a gente aprendeu a ter medo. Não sobe aí, você não consegue. Não levanta, não tenta, não veste isso. Olha num parquinho quantas vezes as meninas vão pra cima delas. Quantas vezes a gente vai tentar segurar uma menina? A gente vira devota de cabeleireira. Sua cabeleireira mudou de cidade, você vai atrás dessa mulher porque ninguém pode encostar no seu cabelo, uma pessoa diferente. A sobrancelha, eu sempre falo isso. A sobrancelha cresce, se enferra em 15 dias. E a gente não faz sobrancelha com pessoa diferente porque a gente não arrisca. A sobrancelha. Mas será que eu tô adorando isso. Eu adoro quando a gente consegue até fazer recorte de gênero dentro de emoções. Mas será que a gente sente mais medo porque a gente é mais julgada, então as consequências são maiores perante nós? Ou porque a gente foi simplesmente condicionada? As duas coisas. Nós fomos condicionadas a acreditar que o risco não é pra nós. Existe a boa menina, ela não se arrisca. A boa menina, ela obedece. O risco e a obediência são opostos. Eles são antagônicos. E nós somos educadas para obediência. Óbvio que a gente não vai se arriscar. Então você fica anos no mesmo relacionamento. Porque se eu terminar agora, vou ter que conhecer outra pessoa. Todo mundo tem seus defeitos. A mulher, ela é educada para ficar quietinha, parada naquele lugar, para não arriscar. E esse medo do que vai ser se eu arriscar, quem eu vou ser se eu arriscar? Você vai ainda gostar de mim? E se você se afastar de mim? Quem eu vou ser se eu não me encaixar na boa filha, na boa mãe, na boa nora, na boa amiga? Quem eu sou? Se me tiram essa característica de excelente, da que resolve as coisas. E a gente tá falando aqui de risco, mas todas nós temos em maior ou menor grau isso na nossa vida. Quem me olha de fora fala, Elisa, mas super corajosa. Tenho um morro de medo inúmeras vezes de dizer não em algumas situações, porque eu sou a que resolve o problema. Eu sou a que tá pronta pra todo mundo e todo mundo conta comigo. Como que eu vou falar que agora eu não vou fazer isso? Quantas vezes eu me esfolei, sabe? Pra continuar sendo a que dá conta. E é uma mochila pesada, né? Porque você vai sentindo que as pessoas dependem de você, então eu preciso continuar fazendo isso porque faz sentido pra tal pessoa, pra tal pessoa, pra tal pessoa, pra tal pessoa. E quantas vezes você viu essas pessoas fazendo assim pra você, ó? Tchau. Pois é, eu aprendi, a primeira vez que eu assisti Encanto, a música da Luísa, eu chorei desesperadamente. A música da Luísa é uma musiquinha que faz assim, eu tô cansada, a jornada é pesada e silenciosa. Ela fala assim, ó, tô exausta de ser forte. Pede pra Luísa, a Luísa aguenta, ela é a mais forte da família. E aí, esse lugar, eu chorei no cinema, assistindo um filme infantil, minha filha me olhava e eu soluçava de chorar. Porque parecia que alguém desenhou a minha sensação. E muitas vezes, as pessoas nem estão precisando tão desesperadamente de mim. Eu também tô guardada nesse lugar.
A sociedade alimenta isso e eu já aprendi tanto a caminhar desse jeito que às vezes as pessoas ao meu redor, elas já mudaram e eu ainda não entendi que é seguro mudar. E assim, quando eu tenho a coragem de dizer não, e é importante a gente entender que coragem e medo não são antagônicos, eles vão andar juntos. A coragem, ela é amiga e irmã da vulnerabilidade. A gente não consegue ser corajosa sem a vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela tá aqui sempre antecedendo um ato de coragem. Se eu pensar a vulnerabilidade como uma ausência de garantias, como uma ausência de certezas, a coragem, a vulnerabilidade tá aqui. A coragem vem depois. Primeiro eu fico vulnerável e aí eu vou com isso. Eu vou com esse medo, eu vou com esse coração apertado. E aí você finalmente põe um limite. Com esse medo, existe uma chance enorme do teu medo se concretizar. Dele não ser só uma voz no teu ouvido. Da tua mãe realmente ficar chateada. Do teu namorado realmente querer terminar com você. Do teu chefe realmente falar que você era uma funcionária melhor antes. Existe. Na realidade, é bem provável que aconteça inúmeras vezes. Porque se eu tenho sempre um comportamento, a tendência é que o outro tenha sempre a mesma resposta. Tá. Se eu mudo o meu comportamento, o outro intensifica a resposta dele para que me chame novamente ao meu comportamento. Isso é um comportamento humano. Vamos pedir um elevador. Você aperta o elevador não vem. O que você faz? Um monte de vezes. Não faz mais diferença, mas você vai lá e faz. Você intensifica o seu comportamento para ver se a resposta de sempre vem. Você tá aqui, controle remoto, na televisão. Ele não funcionou, você dá 2 tapas nele no fundo, você tá intensificando o seu comportamento para ver se a resposta vem. Quem convive com você, consciente ou inconscientemente, vai tentar intensificar o comportamento. Deixa eu ver se a resposta dela não vem. E não é, como eu falei, não é sempre consciente. É só que se eu mudo, o outro vai precisar mudar também. Isso é muito bom, é muito verdade. E se você está se relacionando com alguém que vai ser intransigente com essa mudança, muito provavelmente você vai ter que encarar um outro medo que talvez tenha gênero, que é o medo do abandono. Sim. Porque é aquela história, quando você fala, eu vou abrir mão de um emprego, eu vou abrir mão de uma relação, eu vou abrir mão de uma cidade, eu vou abrir mão de algo que me dá. Porque para mim o oposto de vulnerabilidade é senso de controle. Sim. E ter a ideia de que você está vulnerável é a ideia de que você não sabe qual que é o próximo passo. E eu acho que as mulheres tendem a entender quem elas são com aquilo que está ao redor. Então eu sou a filha de fulana, eu sou namorada de outra fulana ou fulano, eu tenho esse trabalho, eu tenho… E claro, a gente tá numa sociedade que todo mundo conta um pouco essa narrativa. Mas perder um desses braços, você vai ter que recontar a história sobre quem você é. E eu acho que é uma sociedade que talvez permita mais que os homens simplesmente sejam. Sim, porque o valor da mulher, ele tá pulverizado em tudo ao redor dela. O valor da mulher tá na roupa que ela tá vestindo. Sim. Na forma que ela senta. Na saúde do filho. Na roupa do marido. Quantas vezes, nossa, mas a mulher não tá percebendo que esse cara tá com mau hálito? Ah, amor, como assim eu sou responsável pelo mau hálito do meu marido? Aquela Mas história de a criança se comporta mal, fala, nossa, mas a mãe não vai fazer nada? É sempre a mulher. E a gente aprende isso muito pequenininha. A gente aprende que o nosso valor, ele tá em tudo. Sim. Então eu preciso controlar tudo, porque eu vou perder um pedaço de mim se eu não estiver controlando tudo. Se sou eu, que nesse malabarismo diário, quando o prato cai, sou eu que vou pegar a vassoura e a pá pra catar o prato, eu não quero que o prato caia. Eu não vou deixar o prato cair. E é muito fácil, o cara tá sentado no final de semana no sofá falando, ai amor, você não senta, descansa um pouquinho, você não para. Tá, mas se ela parar, tudo que ela organiza, quem vai organizar? Se ela parar, o preço do momento em que ela sentou no sofá vai vir numa conta pra ela? Porque se vier, amor, então, às vezes ela não vai parar, ela vai continuar aqui. O exercício que a gente precisa fazer diariamente como mulheres é, de olhar para esses pratos que a gente tá girando e pensar, realmente eu quero continuar girando esse prato? Ele é tão importante pra mim? Ele é importante? Eu realmente quero. Porque sim, se a gente olhar, tem pratinho que a gente não precisa estar girando.
Eu não tenho a menor dúvida. Tem pratinho que pode espatifar bonitaço no chão, em que eu não preciso varrer e catar os caquinhos. Quando eu olho para um pratinho e falo, não, esse daqui não pode cair. Pratinho com os meus filhos, em determinadas situações, não pode cair. Esses pratinhos que não podem cair, a gente traz a perspectiva de eu não dou conta como ausência de apoio, né? Eu não dou conta significa, eu não tenho apoio suficiente. Quem mais pode me ajudar com esse pratinho? Tem algum outro pratinho que outra pessoa pode segurar para que eu dê conta desse pratinho aqui da forma que eu quero dar? Assim, nós não vamos ser 100% em tudo, a gente não vai ter a mesma força para todos os pratinhos. E vamos ter fases. Então vai ter fase que a carreira vai estar na frente de tudo. Eu tô numa fase que a minha libido tá muito no trabalho. Tô hiper criativa com o trabalho, sabe assim, fala trabalho, meu olho faz assim. Eu tô feliz com o trabalho, eu tô com muito tesão no trabalho. Óbvio que em outras relações eu tô legal, não tô no máximo. Essa que é a ilusão. Não é aquela história de que não se pode ter tudo. Eu acho que não dá pra ter tudo ao mesmo tempo. Não dá pra ser tudo ao mesmo tempo, né? Porque você vai ter que elencar. Então, o que é mais importante pra você agora? Ser produtiva no trabalho ou ter uma vida social agitada? Ou não, eu tô num momento que na minha vida eu quero me divertir. Sim, e aqui eu vou fazer o que é necessário. E graças a Deus sou CLT. E vou fazer o necessário. E são escolhas. Mas o lugar da falta, a falta é muito feminina. A gente é muito enxergada por aquilo que tá faltando. E sabe qual que é o problema? É a gente não fazer as pazes com a falta. Porque é a falta que move o ser humano. Sem falta não existe desejo. Eu só desejo o que me falta. Eu tô o tempo inteiro desejando o que me falta. Eu preciso da falta. Tem um exemplo que eu sempre dou, que é se você imaginar o tabuleiro de Resta 1, aquele joguinho. Se o tabuleiro estiver completo, você não brinca. Tem que ter uma partezinha faltando para as peças se moverem. Se o tabuleiro estiver completo, amor, acabou a brincadeira. Então eu preciso da falta, eu preciso dos buracos nesse tabuleiro pra gente brincar, pra gente se mexer. A falta ela é essencial. Eu não posso olhar pra falta e achar que ela é um problema de incompetência minha. Que o problema sou eu, essa falta ela me define, eu sou esse buraco aqui no meu coração. Eu sou isso que tá me faltando. E nós temos uma cilada gigantesca na nossa sociedade que a gente tá vivendo, que essa sociedade numa compulsão por aprimoramento. Então não existe um chegar lá em nenhum momento em nada. Nossa, eu tô bonita, eu tenho que ficar mais. Tô malhada, eu tenho que ficar mais. Fiz um projeto maravilhoso, então eu tenho que me superar no próximo projeto que eu fizer. A gente não tem uma linha de chegar num lugar que você olha, para e fala, ai, que legal. Vou ficar aqui um tempo só curtindo a delícia de estar aqui. É sempre, e o próximo? E o próximo. Eu vi o Paulo Vieira falando isso na entrevista com o Mano Brown, que ele conquista algo, mas já pensando, tá, e qual que é o próximo? Qual que é o próximo? E é algo que tenho tentado exercitar também. Como é que eu vou celebrar isso aqui? Porque depois passa e você pensa, nossa, mas eu tava tão estressada na época. Aquilo foi tão legal. Sim. Por que eu não tirei um tempo? Então, é quase o programado mesmo. Olha, hoje é um dia importante na minha vida, na minha carreira. E hoje eu vou viver o hoje. Amanhã eu vou pensar no que tem que fazer. Amanhã eu vou me preocupar com, sei lá, com a minha família. Eu não sei. Hoje eu vou só me colocar aqui para conseguir ter um momento de celebração. Porque senão a recompensa não vem. Nunca. Nunca. A gente corre, não chega em lugar nenhum, em momento nenhum. E é importante entender que esse é um movimento que precisa ser muito intencional. Porque o fluxo da vida hoje, dessa aceleração dos dias, é a gente estar se cobrando o tempo inteiro. É a gente achar que tá faltando aquele cabelo, aquele creme, aquela promoção, aquele relacionamento. Tamo quase. A felicidade tá ali na esquina. Você só precisa andar um pouquinho mais rápido. A gente tá muito… Lembra do Pica-Pau com o pé de pano? O cavalinho dele ou com a cenoura ou com a suquinha, assim. O pé de pano, coitado, andava, nunca chegava. A gente tá aqui, pé de pano, com a suquinha e aí a cenourinha, a gente não chega nunca. Então é um exercício diário de falar, eu vou sentar. Tá, o açúcar tá aqui, ele vai esperar. Ele não vai embora não, eu vou ficar aqui um pouquinho. É um esforço cotidiano
de você olhar para as tuas conquistas e falar, eu vou curtir isso daqui. Quando eu me mudei para cá, para São Paulo, eu moro em Cotia, na região metropolitana, e eu aluguei uma casa que hoje é minha, eu comprei na época, eu nem imaginei que eu ia comprar aquela casa. Parabéns. E a gente abriu a varanda, quando eu abri a porta, a varanda é uma vista inacreditável de linda. E a primeira coisa que eu falei com meu marido foi que a gente nunca se acostume com essa vista. Eu quero continuar nutrindo em mim a alegria de olhar pra essa vista e pensar como ela é linda. Sim. E é um esforço, porque tem dia que eu esqueço que a vista existe. E aí eu lembro, cara, nunca mais curti a minha vista. E eu vou sentar e fico olhando pra ela e pensando, caramba, como isso aqui é lindo. Eu penso isso sobre autógrafo em livro. Porque eu cresci com esse sonho de escrever. E eu até dividi isso com a Thalita Rebouças, porque eu lembro de chegar na escola e passava o RJTV, sabe aquele jornal bem do almoço, e eu lembro que Thalita Rebouças lota Bienal, filas pra assinar o livro dela, e eu pensava, ai, será que um dia vai ter fila pra autografar meus livros? Então, muitas vezes as pessoas falam, quando eu tô ali já autografando há 3, 4 horas, falam, você não tá cansada? Eu falo, não, porque isso aqui é meu sonho. E que eu nunca esqueça que eu já sonhei com isso aqui. Então eu vou tratar cada pessoa que chegar ali com o melhor que eu tenho pra dar. O que eu tenho pra dar, também não posso dar o que tá além do que… Sim, claro. Mas é um retorno que eu tenho de pessoas do mercado, que eu dou muita atenção pra cada pessoa que chega ali. Mas é justamente pra manter a vista viva, pra manter o sonho vivo. Tem que manter. Em abril, eu fiz uma palestra em São Paulo. Eu enchi um teatro com 800 pessoas na Avenida Paulista. Eu enchi o Teatro Gazeta. Demais. E aí, na hora que eu acabei… Cara, eu chamei, a minha mãe tava lá, os meus filhos estavam lá, e meu empresário fez, eu queria que vocês subissem aqui. E aí eles subiram e falaram, eu quero que vocês olhem pra esse teatro. Porque isso aqui é um sonho que não foi só meu. Eu queria que vocês pudessem olhar isso aqui. Porque não dá pra eu olhar isso aqui e achar que é normal. Não dá pra chegar aqui e pensar, tá tudo bem, encheu. Agora o próximo, vamos ver se eu consigo encher o Clara Nunes no Rio. Não, eu vou viver o êxtase de olhar pra esse tanto de gente aqui que veio pra me ver e me ouvir. E é a mesma coisa que você, eu falo, eu só saio daqui quando abraçar todo mundo. Elisa, não vai demorar não sei quantas horas. Não tem problema, eu só saio daqui quando eu abraçar todo mundo. Depois que eu abraçar todo mundo, aí eu vou embora. Por quê? Porque eu sonhei muito com isso daqui. E a gente normaliza as nossas conquistas com esse desejo de ir o próximo, com essa coisa da falta, porque ela faz parte da vida. E eu preciso olhar pra falta e falar, ok, querida, eu tô te vendo. Tá tudo bem. Tô te vendo, mas você não vai pro centro das atenções agora não. Senta aqui um pouquinho, que nesse momento eu vou me sentir um pouquinho completa. Nesse momento eu vou curtir essa delícia de estar nesse lugar que eu tô. Sim, e é o respirar fundo, é o voltar e de fato, claro, vão ter outras pessoas que importam muito nesse processo, né? Muito perigoso, que parece às vezes que você tá até se colocando, nossa, será que eu vou ser egoísta se nesse dia não tiver tanto pra dar pro outro e for um dia que eu preciso mais me priorizar? E eu acho que tem uns papos um pouco batidos mesmo, né? Não acho que talvez amor próprio venha em primeiro lugar. Eu acho que tem algumas coisas que, bom, são 10 anos de óbvios, né? 6 anos de programa. Às vezes eu fico mal quando alguém me fala que tem 2025 ouvindo um episódio de 2019. Não, tem melhores. Ai, que besteira! Mas porque a gente pode mudar de ideia. Sim, ainda bem, né? Ainda bem. E eu falo no meu livro não justamente sobre o amor próprio adestrado, e também nem sempre o amor próprio vai vir em primeiro lugar. Às vezes, você vai ter que ter um nível de entrega em momentos em que não é o maior ato de amor próprio. Mas na hora que você conquistar algo, e claro, aqui a gente tá falando de público porque a gente trabalha com público. Isso, mas às vezes a sua conquista… Nossa, eu fui a semana inteira na academia. Eu queria fazer isso, eu consegui entregar finalmente a tese do doutorado. Enfim. A sua conquista é conseguir pedir demissão. Consegui pedir demissão. Conseguir mandar um e-mail pra uma pessoa que você tava morrendo de vergonha, ou morrendo de medo. Pois é, consegui levantar da cama e lavei o cabelo. Opa!
Tem fase que você faz, eu não tenho força pra levantar da cama. E aí eu consigo levantar da cama e lavar o cabelo. E Tô viva. viver aqui, exato. Que nem nosso corpo vai dar conta dessa sequência. A vida não vai ser conquista atrás de conquista. Vai ter muita dor até chegar esse sentimento de realização. E a gente vai ter que se agarrar um pouquinho. Você tem rituais? Eu tenho… eu tenho poucos rituais, assim. Eu tenho os rituais de comemoração do aniversário. Então, na minha família, a gente faz café da manhã pra todo mundo. E é importante pra gente o café da manhã. E aquilo dali é muito importante. Eu amo banhos. E dependendo do quanto eu tô nervosa, eu vou precisar de mais banhos no dia. Eu preciso tomar banho, preciso dar água, preciso de banho. Então, eu já sei que eu me deixo aqui no banho. E eu amo dançar. Então, eu tenho a minha tristeza, eu vou querer dançar um pouquinho a minha tristeza. E eu sei que é quase um ritual pra mim. E eu vou dançar as minhas alegrias também, sabe? Eu preciso ouvir uma música alta e pular e gritar e viver aquilo dali, assim. Engraçado o movimento, né? Eu preciso caminhar. Movimento. É que chega uma hora que o corpo, ele não dá conta sozinho da emoção. Preciso botar ele em movimento. Se ela estagna, ela me adoece, né? A gente adoece de emoção parada, estagnada na gente. Isso mesmo. E a gente tá tentando tanto diminuir o volume desse nosso momento com nós mesmos. Então, seja na tecnologia, seja… Na verdade, não. Eu acho que é basicamente tecnologia. Eu ia dar outros exemplos, mas a tecnologia tem um tanto de um anestésico ali da nossa incapacidade de ouvir essa conversa interna. Porque existe. Sim. E eu brinco que eu vou me levar pra passear. E eu vou até sem fone, às vezes. Maravilhoso. E olha o risco de quando a gente se anestesia, né? Se você for hoje num dentista e ela anestesiar a tua boca, você vai fazer o canal e não vai sentir a dor. Mas você pode comer a comida da Paula Carosella, da Carmen Virginia, você não vai sentir o gosto. Quando a gente se anestesia, a gente também se desconecta do prazer da vida. Da conexão, do desejo, da alegria, do arrepio. Porque você não escolhe que sentimento você vai anestesiar. Você se anestesia. E tem o risco enorme de você anestesiar a dor e a força. Porque eu tô aqui anestesiando a dor, mas eu também não vou ter mais força pra reagir, pra levantar, pra me mexer, pra falar: chega, eu não vou permanecer aqui com você. Existem momentos que tudo que a gente precisa é sentir a dor, é ouvir a dor. Sabe, ouvir cada detalhe do que ela tem pra dizer pra gente. A gente tem muito medo e é uma característica de quando nós estamos muito angustiados e angustiadas, de a gente não querer ficar com angústia. E aí você tenta correr de você. Mas assim, você quer ir embora de você. Tem uma música que é da Plutão Já Foi Planeta, que fala: você quer ir embora de você como se você não fosse todos os destinos possíveis. Uau, Então, assim, muito bom. eu não vou embora de mim, eu tenho muitos destinos possíveis. Eu vou ficar em mim, sabe? Muito bom. A gente se olha como se fosse um destino só e a gente quer fugir da gente. Não dá. Nossa, sensacional. Mas você fala muito também, e aí acho que em Conversas Corajosas fica muito claro também sobre a questão da educação, dos padrões de educação e como que isso vai formatar adultos e, por consequência, a sociedade com que a gente vive em socialização. E tem esse podcast maravilhoso do Jonathan Haidt. Desculpa, gente, do Geração Ansiosa, o livro que ele deu pro Trevor Noah e que ele analisa muito crianças e tecnologias, mas ele tá falando também um pouco sobre educação. Teve um trecho que me pegou muito, porque, claro, ele é estadunidense, então algumas coisas ali são muito da cultura deles, mas me chamou muita atenção, porque eles têm hoje uma cultura nos parques públicos, na qual não pode ter galho para a criança não se machucar, porque também é uma sociedade com muitos processos, né? Eu entendo, é diferente no Brasil. É muito diferente. Mas a gente também tem falado sobre como cada vez mais a vontade de proteger, né? Proteger o outro da dor. Com filhos, eu imagino que isso aconteça cada vez mais. E ele estava falando sobre como talvez essas crianças vão imaginar que a vida é um grande parque sem galho. Um parque… Nossa, que maravilhoso. A vida é um grande parque sem galho. Ela não é. E o meu papel nunca será proteger os meus filhos da frustração. Meu papel é ajudá-los a lidar com a frustração. Ela tá aqui.
ela nos molda também, ela faz parte da vida. Eu nunca vou olhar para um filho meu e falar: mamãe só quer que você seja feliz. Querer, eu queria. Mas, meu amor, ele vai ser feliz, infeliz, ansioso e agitado e eufórico e desanimado e tantas coisas juntas pra eu achar que é possível olhar pro meu filho e falar que eu só quero que ele seja feliz. Porque quando a gente ouvia, eu quero que você seja advogada, tinha um caminho pra você ser Era até mais advogada. fácil, né? Amor, qual que é o caminho de ser feliz? Igual o beabá, qual o passo a passo que meu filho segue pra ser feliz, que a minha filha segue pra ser feliz? Eu não faço a menor ideia, porque o que me faz feliz hoje não era o que me fazia feliz há 10 anos. Então, eu quero que eles se encontrem na vida deles. Sim. Gente, esqueci o nome dele, o Caligares, que faleceu há pouco tempo. Ele falava que… Contardo. Ele falava que a vida precisa ser interessante. O que eu desejo aos meus filhos é essa vida interessante. E essa vida interessante é uma vida que tem de tudo. O que eu posso fazer, e à medida que meus filhos crescem, as situações em que eu não posso protegê-los estão cada vez maiores, o que eu posso fazer é o que eu falo com eles: eu tô aqui com você. E quando tiver ar nesse pulmão aqui, sozinho você não enfrenta isso, sozinha você não enfrenta isso. Mas se as mulheres são educadas para não se arriscar e talvez um pouco de aventura seja o que faça uma vida um pouco mais interessante, então nos ensinaram para ter uma vida talvez Completamente desinteressante. desinteressante. Completamente desinteressante. Porque isso não é uma vida conectada com o meu desejo. É uma vida para atender um checklist do outro. Estude, tenha filhos, case, faça isso. E vão nos desensibilizando do desconforto desde muito novinhas. Uhum. No meu romance novo, Isso é Despedida, a Cristina tem uma parte que ela fala isso. A gente tá se acostumando desde pequena: bota esse sapato que incomoda, mas é bonito. Bota essa roupa que incomoda, mas é bonita. Você vai aprendendo de pequenininha que o incômodo, ele faz parte do ser bonita. Vale a pena. Eu vi uma vez na televisão, alguém falou alguma coisa numa roupa, num programa de TV. E mas a mulher tá acostumada a lidar com os incômodos pra ficar bonita. Não! Essa ideia de que as mulheres suportam mais dor. Eu tenho muita dúvida, porque aquela história, porque o homem gripado parece que tá parindo e a mulher parindo parece a gripada. Esse tipo de coisa. Não sei, é impossível a gente saber quem sente mais dor perante a mesma coisa. Porque só eu conheço a minha dor, só você conhece a Sim. sua dor. Então, é muito mais sobre o quanto a gente se permite falar. O quanto a gente se permite, inclusive, sentir. O quanto a gente se permite parar. Então, quando a gente tá falando tem um Reels que o pessoal divulga muito no Instagram, que são os homens usando uns testes de como se fosse cólica menstrual. É muito bom. E eles se contorcem, eles se tremem todo. Tá, ele tá ali aos 30, 25 anos pela primeira vez sentindo aquela dor. A minha menstruação chegou quando eu tinha 11 anos. Desde os 11, eu vivo com cólica porque o mundo não parou pra mim. Amor, aos 40, eu já faço tudo com essa dor. Eu tô apresentando agora um programa com… Eu não sei nem o que dizer que o meu útero tá fazendo comigo. Eu tô com nem nome pra cólica. Eu tô com muita cólica. Mas eu tô aqui apresentando um programa. Tem quantos anos você convive com essa cólica? Comecei com 10, 11. Você entende? Claro. Eu tive uma conversa com meu marido uma vez. A gente tava com pressa, estávamos limpando a casa. Ele falou: amor, faz você que você faz mais rápido. Eu fiz: se eu te contar porque eu faço mais rápido. Porque eu treinei. Se você treinar bastante, quem sabe um dia você faz mais rápido. Você pega o também. jeito, meu bem. Tá tudo certo. Você pega o jeito. A gente espera, não tem problema não. Mas isso também é um pouco arriscado. Não no sentido de gênero, eu tô completamente com você. Mas, bom, tô em anos de lançamento de livro, então eu tô muito em contato direto com o público. E tem mulheres mais velhas, mas tem também mulheres bem jovens. Então, uma menina de 24 anos veio me falar, ela namora há 9 anos. Nossa! Fiz os cálculos rapidamente. Rapidamente, você vê que ela tá há muito tempo. O que não tem nada de errado, porque também é muito perigoso isso. Sim, sim. Você começar a falar, então todo mundo tem que ter muito namorado. Não, Tem que… Cuidado com qualquer tem que frase já é pra mulher violento, que vira tem que. Exatamente, exatamente. Mas ela tava com medo de não dar mais tempo. De quê, gente? De conhecer outra pessoa. De ter filho. E aí eu entendi que a gente tem… Ali não, mas já vinha elaborando, mas ela me deu o que eu precisava, assim, pra entender. O tempo é um inimigo também muito feminino. Muito. Porque a gente vai perdendo valor.
Só descendo na prateleira, como diz a maravilhosa Valesca Zanella. Vamos só mudando de lugar na prateleira. Amém, né? Amém. Valesca Zanella, amém. A gente só perde valor na prateleira. A gente tem prazos muito estipulados. Até quando? Pra tudo. A Miriam Gondeberg, ela tem uma pesquisa que ela fez com… Ela pesquisa o envelhecimento. Tem muita coisa interessantíssima na pesquisa dela. E ela pesquisou, entrevistou mulheres mais velhas, mulheres e homens. E o medo das mulheres era de parecer ridícula. Parecer ridículo. O maior medo das mulheres era de parecer ridícula. E se a gente parar pra pensar, quantas vezes a gente ouviu: ai, que ridículo a mulher dessa idade com essa short. Nossa, Que exatamente ridículo a mulher dessa isso. idade com esse cabelo. Que ridículo a mulher dessa idade. A gente tá aqui com esse ridícula, falando, lembrando pra gente o tempo inteiro do tempo. E que tem um tempo pra você usar esse cabelo, esse short, esse óculos, andar desse jeito, falar desse jeito. O tempo, ele vai tirando possibilidades pra você. Então a gente fica numa corrida contra algo que é natural, que é o tempo. Ele vai passar. E a mulher… Hoje a gente tá brigando pra usar nossos cabelos brancos. Tem mulheres lindíssimas com os cabelos brancos. Mas a gente cresceu ouvindo o quê? Desleixo. Ela não se cuida. O homem não. Nossa, ele tá envelhecendo como um vinho. Quantas mulheres a gente ouve envelheceu mal? E quantos homens a gente ouve que tava envelhecendo como um vinho? Sim. Envelhecimento, ele tem gênero. E aí nós ficamos, sim, inimigas do tempo. Porque com a gente ele é mais cruel. Ah, homem até 70 anos faz filho. A gente tá sempre aqui, ó. Tem algo biológico de muito injusto. Só que tem algo também social de Muitíssimo. muito injusto. Aí você vai julgar… Bom, você deve ter acompanhado, assim, os comentários, minimamente, da Juliana, que essa niteroiense, que deixou, inclusive, uma carta pra mãe dela, muito bonita, né? Falando: meus sonhos são diferentes. Eu quero conhecer o mundo, não tenho medo do perrengue. E aquele sorriso, nossa, fiquei até arrepiada, mas aquele sorriso dela. E aí você pensar que os comentários das pessoas também, né? Também, né? Se meteu num vulcão. Ela procurou, né? Ela procurou. Ela não ficou quietinha em casa. Exato. Qualquer atitude que não seja ficar quietinha em casa, a gente tá procurando. A sua saia tá muito curta. Se você estivesse em casa, isso não tinha acontecido. Mas é que quanto mais eu trabalho com isso, quanto mais eu também vou me desapegando um pouco do que você falou, de quais são as mesas que eu quero sentar no recreio, porque a gente nunca sai da 7ª série, é uma coisa impressionante. Pra as dinâmicas, sempre. né? É algo impressionante. Pra sempre. Eu falo para as pessoas, você vai para algumas dinâmicas, de repente parece estar na escola, você já sabe quem é a abelha rainha, quem é que vai sofrer um leve bullying. Você já vê, assim, tem uma dinâmica que talvez Tá os desenhada, adolescentes… né? Tá desenhada, que os adolescentes eles ainda não se aperfeiçoaram. Mas na vida adulta tem muita 7ª série. E aí fica muito claro que geralmente eu vou dizer assim, quase sempre, porque sempre é muita coisa. Sim. Você tá falando apenas sobre si. Quando você fala também, né, foi se aventurar, você tá falando pra si mesmo. Viu como é bom ter medo? Olha como eu não viveria isso. Mas é exatamente esse. Esse é o ponto que você trouxe aí. A morte tá nela, não tá em mim. Eu consigo me proteger da morte, eu tô vendo a morte nela. Quantas vezes eu li esses dias alguém falando que foi assaltada, não me lembro quem foi. E ela fez um vídeo falando: gente, para de ficar perguntando onde a pessoa tava, como a sua pessoa tava. A gente consegue perceber que o que você quer é entender. Eu não corro esse risco porque eu não faço isso que ela fez. Exatamente. E é isso, esse é humano. Isso é muito humano. Eu querer ver o problema tá em você. Se ele tá em você, ele não tá em mim. E aí, se você foi estuprada porque você tá com short curto, é só botar um short maior, olha só, eu tô protegida. Se você tá em casa, a noção de controle, a gente volta pra vulnerabilidade ao controle. Eu tenho como me proteger. É cruel a gente se deparar com o nosso desamparo. Sim. Entendeu? O risco sempre vai desamparo. existir. Sempre. Até porque os maiores índices de violência para mulheres são dentro de casa. Todo tipo de violência. Sexual, tudo dentro de casa. As mulheres são mais violentadas em casa. O lugar mais perigoso é a sua casa. Sempre me dá arrepios pensar nisso. Isama, ensaios de despedida, a gente conversou inclusive no lançamento, né? E você fala muito sobre esses não ditos. E com o que eles viram dentro da gente.
Você já viu algum não dito seu se transformar num grande dito? Nossa, que pergunta. É, eu acho que o não dito que se transformou num grande dito, a gente volta pro começo da conversa. Sou eu aqui sentada com você, vestida de vermelho, de bota de animal print, sabe? Esse eu quero pertencer pra um agora, tô nem aí pra você, meu amor. Não preciso da tua validação. Acho que isso demorou pra vir. E foi esse não dito, assim, eu sou uma mulher negra do interior da Bahia, então eu aprendi muitas vezes a entrar quietinha, entrar comportada. Nenhum lugar era pra mim. Nenhum lugar estava com as portas abertas pra mim. A maioria dos lugares que eu cheguei empurrando a porta, eu cheguei sendo vista de uma forma que as pessoas não dava mais pra ignorar. Sim. Mas eu aprendi a deixa eu ficar quietinha pra não me tirarem daqui, né? Deixa eu ficar quietinha aqui. Mas tinha mas eu não preciso disso, que era não dito, que tava aqui preso, sabe? E que hoje eu faço questão de mostrar esse não dito com a boca fechada. Nem precisa abrir a boca. Eu já tô dizendo. Antes de você falar comigo, já olha. Você já entendeu o recado. Não preciso nem te contar. Eu acho que tá muito claro e muito inspirador, né, Elisama, com esse tema sobre a gente celebrar tudo aquilo que a gente conquista, bancar e acreditar que é uma conquista, porque muitas vezes a gente acha que não é. Eu mesma contei uma coisa pra você antes de começar a rodar, depois eu falei: "Não, mas não é tudo isso". Aí eu: "Não, acho que talvez seja, não". Porque a gente tem um pouco dessa tendência e olha que, puxa, né, ninguém tá imune. Mas eu queria saber como que você, se você não se importar de responder, claro, como que você pretende ou já está fazendo para que a Helena celebre as conquistas dela, sua filha? Eu celebro tudo com ela. E desde muito nova, quando ela vinha pra mim e falava assim: "Mamãe, o que você achou?" Eu falava: "Primeiro eu quero saber o que você achou, depois eu conto o que eu achei. Ai, Me que diz o que lindo. você achou, você gostou? Você tá orgulhosa?" Então eu o tempo inteiro eu devolvo pra ela: "E como é que você está?" E é lindo de ver, porque às vezes eu ponho uma roupa, ela fala: "Mãe, eu não gostei dessa roupa, mas quem tem que gostar é você, se você tá feliz tá tudo certo." Sabe? Então assim, a gente tá construindo esse lugar que eu falo: "Filha, muitas vezes sua opinião não vai ser aceita por todo mundo, e tá tudo bem." A minha filha, ela é uma menina que ela sempre chorou muito, ela é canceriana raiz, Conheço. sabe? Ela sempre chorou muito. E eu ensinei ela desde muito nova a falar: "Cuida do seu choro, filho. Defende seu choro, porque vão falar pra você parar de chorar." As pessoas não sustentam o choro de ninguém. Desde muito novinha. 3, 4 anos, tá tudo bem você chorar. Você não tem que parar de chorar porque as pessoas estão incomodadas. Fala: "Se eu tô chorando é porque eu preciso." E ela é uma criança que ela cresceu com as pessoas: "Mas não precisa chorar." Ela fala: "Se eu tô chorando é porque eu preciso." Teria mudado a história da minha vida se eu, como canceriana raiz, Se eu tivesse tivesse ouvido aprendido isso. isso. Depois que eu falei que eu lembrei que você é canceriana. Porque assim, eu até brinquei com a minha editora, que ela fez 40 anos de terapia pra mim em uma frase, porque a gente estava, enfim, no ambiente, é uma pessoa que eu não vou falar quem é, porque mas que me conhece muito bem, Aham. falou: "Não, a Marcela ela sente muito, ela sente tudo". Aí a Alice falou: "Que bom, né, porque é por isso que ela tá onde ela tá". Exatamente esse é o ponto. Meu Meu Deus! Deus! Que bom, né? Agora eu consigo honrar o sentir, porque anestesiar talvez seja mais fácil e mais aceitável. É o que esperam da gente, que a gente anestesie. Eu nunca fui do choro, mas eu sempre fui essa, todo mundo vai me apresentar, ela é intensa, intensa. E eu tentava amenizar a minha intensidade. Não, eu sou intensa. Pois é, sou muito. E é essa minha intensidade que me trouxe até aqui. É essa minha intensidade. Eu recentemente fiz uma palestra para adolescentes. E eu falei com eles: "Amem as esquisitices de vocês. Eu sei que vocês estão numa fase de querer ser igual, Uhum. de querer ser aceito pelo outro. Deixa eu contar um segredo. As esquisitices de vocês fazem vocês quem vocês são. É quem difere você da inteligência artificial. É quem difere você do seu colega. É quem difere... É a sua esquisitice. É o que você tem de estranho, de diferente de todo mundo. É isso aí. Pega aí e se cuida. Pega aí e se ama. É precioso. Seja o que for. A sua esquisitice faz você." É.
Eu acho que eu tô de bem com as minhas esquisitices, sabe? Não, e chega de polimento. Eu entendo, da Nossa. adolescência é pertencimento, é uma outra coisa. Sim. Mas tudo ficou tão polido que às vezes as pessoas que mais me interessam são as pessoas que conseguiram manter vivo algo de esquisito nelas. É importante demais. Gente normal é chata. Não seja normal demais. Exato. Vamos manter aqui a esquisitice. E é o que nos difere e vai nos diferir da inteligência artificial. É o que eu falo o tempo inteiro quando as pessoas me chamam para falar sobre o futuro, que falam dos cenários trágicos da inteligência artificial. Falo, gente, a inteligência artificial nunca vai fazer uma conexão muito louca da cenoura com, sei lá, uma dança, porque ela lembrou que a amiga dançava. Isso é nosso. Essa loucura, ela é nossa. É a nossa loucura que vai nos salvar. Porque a inteligência artificial, ela é previsível, ela segue um caminho reto. A gente não é linear. O nosso pensamento faz assim. E é a ela nossa só riqueza. tá preocupada em acertar. É. E o nosso erro é só nosso. O acerto é geral. E eu entendo que é difícil falar isso pra uma pessoa que tá tentando passar um concurso, né? Me perdoem, vocês não cabem aqui, mas falando muito sobre escrita, né? Sobre processo criativo. Talvez as melhores criações partem de coisas que deram um pouco errado, que você errou, que você foi se entender. E os melhores textos estão tão fora, pelo menos, bom, do que me interessa, tem erro. É o que faz a gente ser a gente. E a gente tá falando do processo criativo, a gente tá falando pra gente, que nós que somos escritoras. Mas se você consegue ser criativa no jeito que você corrige uma prova, sendo professora, no jeito que você olha para aquele projeto, a criatividade ela tem que estar em tudo, ela faz a vida melhor. É a criatividade que te faz mudar as perguntas, e mudando as perguntas você muda as respostas. Sim. Sabe? A criatividade nos difere. E a criatividade vem da imaginação, e a imaginação precisa ter tédio às vezes. Sim, precisa da falta. Precisa da falta. E é o que a gente não está tendo. Não estamos tendo tempo de ter falta, de assentar as informações, de deixar elaborar o que aconteceu hoje. Deixa eu sentir aqui o que aconteceu hoje. A gente tá emendando uma coisa na outra. Não espere que alguém vai chegar até você e fale: olha, eu acho que tá na hora de você descansar. Não. Olha, acho que tá na hora de você dar limites. Olha, acho que já… Não. Tem que partir da gente, só depende da gente. Especialmente se você é esse centro gravitacional. Sim. E é muito legal quando você consegue dar um passinho pro lado e fazer um pouquinho menos e perceber que o mundo continua girando. Nossa, ele continua girando? É um exercício. É muito legal lembrar da nossa significância às vezes, sabe? Porque no meio do furacão a gente se acha muito importante, muito necessária. E mais uma frase da Cristina no meu livro: ser imprescindível é o peso. Eu não quero ser imprescindível, chega. Às vezes a gente, quando vai conseguindo sair um pouquinho de alguns lugares, a gente vai percebendo que, olha, o mundo continua funcionando. Eu posso mudar. Muito bom. Elisama, eu não gosto de falar dos meus projetos antes da hora, porque acredito em forças. Mas, do que você puder dividir, eu gostaria de te perguntar, já que você está sempre por aqui, que bom. Daqui a 1 ano, se você sentar novamente nessa poltrona, o que você quer estar celebrando? Eu quero estar celebrando o sucesso dos 2 videocasts que eu tô lançando. Quer dizer, eu tô lançando um, o outro tá no plano das ideias, vou começar a gravar amanhã ainda, mas é o Chá de Coragem. E o outro ainda não vou dizer muito sobre ele, mas eu quero estar celebrando o sucesso desses 2. Quero estar celebrando o sucesso do meu livro novo. Eu vou escrever um livro de não ficção sobre as emoções, sobre sentir, sobre o oposto dessa cultura blasé que a gente tá vivendo. Então eu quero estar celebrando isso. Eu quero estar celebrando a vida, Má. Eu quero continuar celebrando a vida, sabe? Celebrando esses grandes sucessos e celebrando as pequenas coisas. Celebrando o dia que eu consigo ficar em casa brincando com o gato e os meus bichinhos e os meus filhos. Esses dias eu acordei e eu adotei um gatinho recentemente. E aí ele tava brincando com o meu cabelo e eu quase perco o horário brincando com ele, sabe? E naquele instante eu acordei tão bem, tão animada, tão feliz,
tinha nada de grande acontecendo. Porque às vezes, pra quem tá ouvindo a gente, fala, é fácil vocês falarem celebrar. Olha aí, livro. Não, eu celebrei ter o meu gatinho e a minha cama e tá bem ali, sabe? E acordar falando, ai, que gostoso. Que gostoso que eu comecei meu dia assim. Nossa, tem que lembrar de celebrar o que é grande também, mas eu acho que essas celebrações do descanso, valorizar isso também, porque… Das pequenas coisas, sabe? Das pequenas coisas. A Brené Brown, ela conta… Isso, a gente tem que parar, senão a gente vai fazer um episódio de 5 horas. Mas eu vou continuar só esse exemplo. A Brené Brown, ela conta que a filha dela passou por uma situação muito difícil. E ela conversando com a filha sobre confiança. E ela perguntou, me fala 2 pessoas que você lembra que você tem muita confiança. E por que você tem essa confiança nessas pessoas? Por que você ama tanto essas pessoas? E ela falou o nome de 2 amigas. E quando ela perguntou à filha dela quais eram os exemplos de que aquelas pessoas eram tão especiais, aí a filha deu 2 exemplos que ela parou e pensou, mas gente, só por isso? Um era, a filha falou, olha, na festa da escola, ela lembrou, ela passou por mim e falou, eu vi tal pessoa e tal pessoa, que eram os avós dela. Ela falou pelo nome. E a Brené Brown, a filha dela, teoricamente teria 8 avós, porque eu acho que casaram, né? Assim, tem uma família grande. E pra ela foi especial, falou, olha, ela lembrou o nome de todo mundo, ela falou pelo nome daquela pessoa. Ela me enxergou. E ela falou, e a outra pessoa, mãe, ela quando o intervalo não tem lugar pra eu sentar, ela senta de meia bunda comigo. Aí a mãe perguntou o que é meia bunda? Ela encosta na cadeira e ela senta na metade da cadeira pra eu sentar no outro pedaço. E aí a Brené disse que parou pra pensar que a menina ia falar num dia, que ela precisou muito, que ela chorou muito. E não, a menina trouxe 2 pontos muito simples, mas que mostram o nível de importância daquela pessoa na vida. Lembrar o nome lembrar de, olha, eu vi tal pessoa e olha o quanto ela me considera, o quanto eu sou importante pra ela, que ela lembra desse pequeno detalhe. E a outra, ela tá dividindo a cadeira dela. Eu acho que a gente passa a vida esperando as grandes demonstrações pra celebrar a alegria, pra celebrar a amizade, pra celebrar o amor, pra celebrar as pequenas conquistas. E não, é quem divide faz meia bunda com você da cadeira, sabe? É quem lembra das suas esquisitices. Sim. Sabe? É quem você chega na casa, eu não como cebola, eu odeio cebola, eu tenho textura horrível. E eu me lembro de ter falado isso com alguém, com alguma amiga, e eu chegar na casa e falar, não botei cebola não. Cara! Amiga. Sabe? A cebola tá aqui no cantinho. Consideração, de lembrar. Ela fala, gente, como que você lembrou disso? Sabe? Isso é você ter alguém que tá aqui com você. E a gente precisa valorizar esses pequenos gestos, porque a confiança, ela é feita de pequenos gestos. A alegria, ela é feita de pequenos gestos. Nada é tão grandioso assim, a vida não é tão grandiosa assim o tempo inteiro, sabe? Sim, não esperar a ocasião perfeita, que aquilo vai ser feito da melhor maneira. Pois é. Senão não vai. Não vai. E a vida tá passando. A gente tá em julho. Julho de 2025, que loucura. Mas ela tem só 24 anos, ela pode terminar com ele, né? Pode, pelo amor de Deus. Valoriza a coisa certa, amiga. Elisama, obrigada, meu amor. Volte sempre. Pra variar, eu amo. E é sempre incrível. Nossa, eu nem vi o tempo passar. Foi uma coisa bem impressionante. Obrigada, volta sempre. Eu volto sempre que você me chamar. Bora continuar esse papo nos comentários? Eu recomendo também o link do meu novo livro, Sintomas, o que mais aprendi quando o amor me decepcionou, que está na descrição do episódio. Tem um pouquinho do que falamos por aqui. Te convido também para seguir a gente e receber os novos episódios assim que chegarem e já aproveita para avaliar o podcast. Para mais conteúdos, vem seguir a gente no @óbvias.cc no Instagram, onde temos conversas corajosas sobre felicidade feminina, e no @chapadinhas de endorfina, para se apaixonar pelas coisas incríveis que seu corpo pode fazer. Eu te vejo semana que vem.